Olá, professor! Olá, professora! Nós vamos começar hoje a estudar um pouquinho de uma das obras da Irandé Antunes, que se chama Análise de Textos, Fundamentos e Práticas. O objetivo do livro da Irandé, e da mesma forma dessas aulas que a gente vai ter a partir de hoje, é mostrar um pouquinho de como que a gente pode fazer a análise de textos centrada nos elementos que de fato determinam a construção do sentido, da textualidade e a função intencional dos textos. Para isso, eu começo com uma citação da apresentação do livro que foi escrita pelo Marcos Banho, que é na verdade uma metáfora. A gente até já leu esse texto de apresentação do livro ano passado no HTC e eu vou retomar um pedacinho dele agora. Uma palavra solta, uma frase isolada são um peixe fora d'água. O texto é o ambiente natural para qualquer palavra, qualquer frase. Fora do texto, a palavra sufoca, a frase estribucha e morre. E como pode o peixe vivo viver fora da água fria? A Irandé Antunes, eu acho que vocês já conhecem, né? É uma professora de língua formada em línguas neolatinas pela Universidade Federal do Ceará. Ela é mestre e doutora em linguística e atualmente ela é pesquisadora da Universidade Estadual do Ceará e trabalha junto à Secretaria Estadual de Pernambuco e junto ao MEC. Como é que a gente vai organizar essas nossas aulas? A gente começa sempre com o estudo de um texto e dos aspectos de textualidade. A ideia é que vocês possam assistir a essas aulas às quintas-feiras, no horário de HTC, até porque as aulas não são muito longas, né? No final de cada aula, vocês terão um texto complementar que vai ficar salvo no Classroom e outras atividades também que vão ficar disponíveis na sala de aula. A pergunta-chave desse curso é a seguinte: como se pode fazer análise de textos centradas em elementos que de fato são determinantes para a construção da sua textualidade e de sua função interacional? Então, a pergunta casa com o objetivo do livro, mas em todos os encontros é nisso que a gente vai pensar. Como é que a gente pode centrar as nossas análises naquilo que determina o sentido do texto? Para isso, eu tentei estruturar a aula da seguinte maneira: eu vou apresentar um texto, a gente vai analisar muito brevemente esse texto, né? Lógico que não dá para a gente esgotar a análise do texto com aquilo que a gente vai conversar aqui, mas a ideia é que a gente possa pensar um pouquinho em como que a gente pode fazer análise de texto com os meninos na escola. E depois, ou eu vou apresentar a fundamentação teórica dessa análise, ou ela vai ser trazida pela leitura complementar que vocês precisarão fazer no prazo de uma semana antes da aula seguinte. Então, o texto que eu selecionei para hoje, aqui da obra da Irandé, é um poema do Mário Quintana, que se chama A Missa dos Inocentes. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou fazer a leitura do poema para vocês. Se não for abusar da paciência divina, eu mandaria rezar missa pelos poemas que não conseguiram ir além da terceira ou quarta linha, vítimas dessa mortalidade infantil que, por ignorância dos pais, dizima as mais inocentes criaturinhas, as pobres, que tinham tanto azul nos olhos, tanto que dar ao mundo. Eu mandaria rezar o réquiem mais profundo, não só pelos meus, mas por todos os poemas inválidos que se arrastam pelo mundo, e cuja comovedora beleza ultrapassa a dos outros, porque está, antes e depois de tudo, no seu inatingível anseio de beleza. Esse poema foi tirado do livro Quintana de Bolso, da editora LIPM, de 2006, da página 92. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse poema do Mário Quintana, A Missa dos Inocentes. O Mário Quintana, acho que todo mundo conhece, né? Um poeta super premiado, considerado um dos maiores poetas do século XX, que já recebeu o prêmio Machado de Assis e recebeu também o prêmio Jabuti. Bom, então vamos lá. Eu vou trazer agora 8 elementos que definem os sentidos e os propósitos globais do texto, ou seja, esses elementos que a gente vai olhar agora, eles contribuem com o entendimento global do texto, que é o início
de qualquer análise textual que a gente precisa fazer, né? A análise vai visar sempre a compreensão do texto pelos alunos. Então, o primeiro elemento que a gente vai olhar é o universo de referência do texto. Então, esse poema, ele faz parte do universo da literatura, né? E quando a gente pensa em literatura, a gente já pensa em representações simbólicas, a gente já pensa nas metáforas, nas comparações, nas analogias, nesse universo próprio dos textos ficcionais. Além desse contexto da literatura, se a gente pegar o título do poema, né, que é A Missa dos Inocentes, esse título ele já restringe o domínio do poema, o espaço em que as imagens desse poema são construídos, que é o domínio religioso e o domínio da infância. Então, a missa remete a esse domínio do religioso e a missa dos inocentes. Os inocentes a gente pode supor ou levantar uma hipótese de que esteja ligado o termo à infância. O grau de formalidade da linguagem, nesse poema especificamente, a gente percebe que há um afrouxamento no grau de formalidade da linguagem, até porque esse poema ele pertence à escola literária modernista. E uma das questões trazidas pelo modernismo brasileiro é esse relaxamento nas normas, nas regras, na rigidez que se tinha, principalmente quando a gente pensa em texto poético. Os destinatários previstos para esse poema, e aí a gente está falando um pouquinho das condições de produção e de circulação desse poema, são quaisquer leitores que se interessem pela leitura de textos poéticos. Então, não tem nenhum leitor em particular para quem esse poema tenha sido escrito, mas leitores que têm o gosto pela leitura de textos poéticos. Então, esse é um pouquinho do universo de referência no qual o poema se situa. Outro elemento da análise global desse texto é a unidade temática. Então, todo o texto ele parte de um tema, né, que que apresenta o fio condutor do assunto no qual ele vai discorrer. No caso desse poema especificamente, da Missa dos Inocentes, há uma analogia feita pelo eu lírico entre os poemas que são pensados e que são queridos, mas que, inacabados, eles acabam sendo interrompidos prematuramente. E essa analogia é feita com as inocentes criaturinhas, que também morrem prematuramente de mortalidade infantil. Então, o poeta ele faz essa analogia entre os poemas mortos ou inacabados e as crianças, as inocentes criaturinhas, também mortas pela mortalidade infantil. Então, há dois eixos aí dentro dessa temática do poema, que é o eixo da infância e o eixo da morte. E esses dois eixos, eles são articulados, né? A mortalidade infantil, ela acaba articulando esses dois eixos no texto. Depois que a gente identifica o tema do texto, é importante que a gente acompanhe a progressão desse tema, porque ele precisa ir avançando, né? O tema precisa seguir adiante, onde novas informações vão sendo acrescentadas, mas todas voltadas para ele. Então aqui o poeta ele começa de uma situação micro, mais próxima dele, ou seja, ele fala dos próprios poemas que ele começa a escrever e que ele não consegue por alguma razão terminar. E depois ele termina fazendo referência a todos e quaisquer outros poemas que possam se encontrar nessa mesma situação. E depois ele caminha para dizer que é nesses poemas inacabados que se encontra a comovedora beleza. Esses poemas que são vítimas da mortalidade infantil que são os poemas que constituem de fato uma beleza, ou seja, a beleza não está na forma do poema em si, mas na criação, no processo criativo do poeta, desde quando ele sonha com esse poema,
até quando ele realiza de fato o poema ou não, ou ele deixa de finalizar esse poema e ele acaba morrendo prematuramente. Então esse é o fio que ele vai conduzindo do tema ao longo do texto. Depois da gente identificar o tema e acompanhar como é que esse tema vai progredindo do começo até o fim do texto, a gente precisa pensar também no propósito comunicativo. Como a gente está no âmbito da literatura, da ficção, a gente sabe que o foco maior da literatura é o prazer estético. É provocar no leitor esse prazer estético. E como é que o eu lírico consegue isso, né? Com esse jogo artístico das palavras, com as imagens que ele evoca por esses jogos. No caso aqui, a gente viu a analogia que o poeta faz dos poemas com inacabados com as crianças mortas prematuramente. Os poemas, assim como qualquer texto literário, eles podem preencher uma função argumentativa. Não é o caso especificamente desse poema, mas a gente viu aí, conhece os slams, né, que são esses poemas protesto, muito divulgados no YouTube. E esses poemas, eles têm uma predominância dessa função argumentativa, muito mais até do que a função estética. Nesse caso aqui, o que a gente percebe como propósito comunicativo dentro desse prazer estético é um fio de reflexão que o poeta traz, talvez até desse processo aí de construção do texto poético, quer dizer, você pretende escrever um poema, tem todo um processo de você criativo e que muitas vezes não se conclui. Então ele faz uma autorreflexão, eu diria, uma autorreflexão que é carregada um pouquinho de melancolia, mas ele também traz a questão do sonho, né? De você sonhar primeiramente com um poema, mas de repente você não concretizar esse poema na sua forma. Então ele traz um pouquinho desses três elementos de reflexão, de melancolia e de sonho. A composição do texto. Então é sempre importante a gente analisar a composição do texto, no caso aqui do poema. O poema a gente espera que ele tenha estrofes, versos, que ele tenha rimas. Nesse poema especificamente, que é um poema do tipo descritivo, a gente tem uma estrofe só, tem os versos, mas a rima é pouco explorada. São poucas rimas, ou seja, a rima não é um elemento que causa sentido para esse poema especificamente, e isso tem a ver também com a escola literária modernista. Então, aqui a gente percebe nessa questão da descrição do poema que é o próprio eu lírico fazendo uma reflexão ou uma descrição do seu ofício, de como ele faz os próprios poemas. A relevância informativa. A relevância informativa de um texto, ela está muito ligada ao grau de novidade que esse texto traz e de relevância por conta dessas novidades. No caso aqui do poema do Mário Quintana, o que a gente percebe de novidade é essa analogia que ele faz, né? Comparar um poema que ele começou e não terminou com a morte de crianças, né, com a mortalidade infantil, com as vítimas da mortalidade infantil, é algo um tanto inusitado. Então, essa novidade que ele traz no poema é o que faz esse poema ter uma certa relevância. E ele aproveita essa analogia que ele faz dos poemas com a mortalidade infantil como um pretexto para abordar a ideia da beleza daquilo que é inatingível, quer dizer, esse poema não foi concretizado na sua forma, mas ele consegue encontrar, até nesses poemas inacabados, uma beleza que para ele, poeta, é uma beleza inatingível, assim como o próprio poema. Na questão das relações com outros textos, a gente já sabe que nenhum texto é escrito a partir do nada. Então, a gente tem a presença da intertextualidade como algo inerente a qualquer texto, a qualquer discurso.
O que a gente traz aqui, a Irandé traz aqui no livro dela, são dois tipos de intertextualidade que a gente precisa considerar. A primeira, que ela chama de mais ampla, tem a ver com o próprio gênero. Então, quando a gente pensa em escrever um poema, ou quando o poeta pensou em escrever um poema, ele sabe o que é um poema porque esse já é um texto, um discurso que circula socialmente. Então, essa referência que você faz ao poema já é um traço de intertextualidade. Então, quando a gente diz que vai escrever um memorando, a gente recupera de um arcabouço de discursos que a sociedade tem as referências a esse gênero. Então, isso é uma forma de intertextualidade. Muitas vezes a gente bate o olho no texto e já consegue fazer essa relação intertextual com o gênero. Então, o fato de ser um poema já é uma intertextualidade. E a outra intertextualidade que aparece aí um pouco mais restrita, um pouco mais subentendida, talvez, às vezes mais explícita, outras vezes menos, são as próprias alusões que o poeta faz no texto a coisas que são conhecidas. Então, quando ele faz alusão à esfera religiosa, ele está entendendo que o leitor, pelo menos o leitor de uma cultura aí ocidental, entende o que é rezar a missa, entende o que é o Requiem, entende o que é essa mortalidade infantil. Então, essas alusões ao universo que é conhecido por esse leitor é chamada de intertextualidade mais restrita. E outra coisa que é interessante em relação à intertextualidade mais restrita é a própria expressão que ele usa lá no primeiro verso, que ele diz: se não for abusar da paciência divina, ela é uma expressão que habitualmente antecede um pedido um pouquinho mais educado que a gente faz. Então, existe uma intertextualidade relacionada ao campo religioso, mas também até uma expressão de uso comum, que o leitor possa fazer referência. E um outro aspecto que é trazido aqui na obra da Irandé em relação aos elementos que definem os sentidos do texto, ou seja, todos esses elementos que a gente está trazendo aqui nesse momento, esses 8 elementos, eles contribuem para o entendimento global do texto. E os fatos gramaticais, eles vão entrar como parte desse conjunto de elementos, no eixo específico de análise linguística e semiótica que a gente tem hoje no nosso currículo. Então, são vários elementos desse poema, apesar dele ser um poema bastante curto, que a gente poderia analisar enquanto efeito de sentido. O nosso foco é sempre voltado para os sentidos que esses elementos trazem para o texto. Então, por exemplo, nós poderíamos analisar aí nesse poema a correlação entre os tempos verbais pretéritos. Então, a gente tem ali o pretérito mais que perfeito, tem o futuro do pretérito. Então, localizar esses tempos pretéritos no poema e analisar com os alunos os efeitos de sentido de ações que foram acabadas, de ações que foram planejadas, mas não foram concretizadas, enfim. Isso é muito importante para que os meninos tenham um entendimento global do texto. Localizar algumas conjunções nesse poema, como por exemplo, não só e mas, que no poema tem o sentido de adição, o mas geralmente, se a gente for trabalhar isoladamente como conjunção, a gente vai achar que ele tem, vai determinar que tem um sentido de conjunção adversativa, de oposição, mas na verdade aqui no texto ele tem o sentido de adição. Outra coisa interessante da gente olhar é a pontuação expressiva. O ponto de exclamação, ele aparece em 2 versos aí do texto. E são versos bastante significativos que são acentuados por essa pontuação. Outra coisa interessante da gente olhar são algumas expressões que aparecem no poema. O cuja, por exemplo. Apesar do grau de formalidade do poema não ser muito acentuado, essa expressão cuja, cujo, ela está mais atrelada a um grau de formalidade maior. E não há nenhuma licença poética no uso dessa expressão. O poeta utiliza a expressão corretamente conforme as normas gramaticais. Outra expressão interessante
de se tematizar com os alunos é antes e depois de tudo, que é uma expressão que vai retomar informações que já foram dadas pelo poema anteriormente. O diminutivo também é bastante interessante da gente olhar a palavra criaturinhas, porque traz um valor afetivo, não é um valor depreciativo, por exemplo, que poderia ter, e nem um valor que está relacionado especificamente a tamanho ou a medida, mas é uma expressão de afetividade. Outras análises a gente poderia fazer, mas eu vou deixar para as aulas seguintes, para a gente não esgotar ou não estender muito a primeira aula, que seria análises mais focadas na coesão e coerência. Não quer dizer que todos esses elementos que a gente tenha conversado um pouquinho até agora não contribuem com a coesão e coerência do texto. Sim, eles estão todos atrelados a esses elementos, mas a gente vai olhar um pouquinho mais de alguns tipos de coesão e questões relacionadas à adequação vocabular ou ao léxico do texto. Isso a gente vai fazer na próxima aula. Importante a gente destacar esse trecho aqui da página 114 do livro da Irandé, que tem muito a ver com essas análises aí do sentido global do texto, que o fundamental é que o texto, na sua composição, na construção do seu sentido e de seus propósitos, venha para o centro da sala de aula. O texto onde, e apenas onde, os recursos do léxico e da gramática encontram o seu sentido ou o seu pleno significado. Então, a gramática e o léxico só fazem sentido no texto. Isoladamente, a gente não consegue contribuir com a competência leitora e escritora que os alunos precisam desenvolver. E é isso que esse curso vai trazer um pouquinho para reflexão sobre o ensino da língua. Como a gente falou desses 7, 8 aspectos que contribuem com o entendimento do texto, sem primeiro tratar desses aspectos isoladamente, eu vou trazer lá na sala de aula um texto, um excerto do livro da Irandé, que vai explicar um pouquinho de cada um desses aspectos que a gente trouxe mais focados na análise do texto. Então, como é que a gente faz para acessar esse material? Vocês vão precisar entrar na conta de vocês de e-mail, como vocês estão vendo que eu estou logada aqui no meu e-mail. Depois vocês, entrando no e-mail, vocês vão clicar no sinal de mais e vão colocar aqui participar da turma. E aí vocês vão digitar esse código que está aparecendo aí na tela. MS3IXC2. E vão colocar aqui no participar. Eu vou cancelar porque eu já estou logada aqui e a minha sala já está aparecendo aqui. Quando vocês entrarem dentro da sala de aula, vocês têm aqui um mural da sala e vocês vão procurar aqui na aba de atividades o título das nossas aulas, que é Formação, Análise de Textos. Aqui vocês já vão encontrar o texto complementar da aula 1. Então é só clicar nessa aba que vocês vão encontrar o primeiro texto, que vai trazer um pouquinho da explicação de cada um desses elementos que constituem a análise global do texto. Bom, então acho que é isso. Para a primeira aula a gente conversou um pouquinho, daria para a gente estender um pouquinho mais a análise desse poema, porque tem muitos elementos, apesar dele ser um texto breve. Mas acho que para uma primeira aula, para a gente pensar um pouquinho em como a gente pode fazer uma análise mais aprofundada dos textos na sala de aula com os meninos, eu acho que já foi suficiente, já dá para vocês pensarem um pouquinho. E aí vocês façam então a leitura para a próxima aula desse texto complementar que está na sala de aula e a gente começa a aula seguinte conversando sobre essa leitura complementar. Tá bom? Eu encontro vocês então na próxima aula, na semana que vem. Até mais!